Realmente é um dado preocupante essa questão envolvendo o endividamento. A cada 10 brasileiros, 8 possuem algum tipo de dívida diante da situação que a gente se encontra nesse momento. E é importante a gente trazer esse tipo de abordagem, esse tipo de entrevista, principalmente nessa época do ano. Final de ano, Natal, presentes. A gente sabe que, de certa forma, o brasileiro, de uma forma geral, chega o final do ano um pouco com a corda no pescoço. A gente sabe que tem o 13º que pode ajudar, é uma injeção econômica para o bolso da população, mas se você já vem com um histórico de endividamentos, contas que não conseguem quitar, obviamente tudo se sobrecarrega nesse final de ano. Para dar algumas dicas e também falar sobre esse tipo de assunto, eu vou conversar com a Natasha, que é especialista em finanças. Natasha, acho que nesse final de ano você deve receber bastante abordagens questionando a questão do endividamento, a situação que algumas pessoas se encontram. Esse dado que a gente revela, de 10 brasileiros, 8 possuem alguma dívida. É um número alarmante ou ele está dentro de um padrão histórico aqui em nosso país? Boa tarde. Uma boa tarde, obrigada primeiramente pelo convite. Bom, 8 em cada 10 é um dado alarmante. Né? A gente vê que esse endividamento vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos, né? E isso demonstra como os brasileiros eles não sabem se organizar financeiramente, né? Então, tão importante saber quanto a gente gasta, o quanto a gente ganha, é saber quanto a gente gasta também, né? E as pessoas muitas vezes não têm noção disso. Usam o cartão sem limites, ainda mais nessa época de Natal agora. Então, é bem preocupante, sim, as pessoas não saberem se organizar financeiramente. Ok, tá certo. A gente está numa época onde o final de ano ele é bastante movimentado por conta do Natal, tem injeção financeira com a questão do 13º, e eu pego justamente esse gancho. Como conseguir dar aquele presente para o familiar, manter esse Natal com a troca de presentes, mas também ter o cuidado para não extrapolar e saber usar o 13º em algumas situações específicas. Tem algum caminho para isso? Olha, todos nós gostamos de dar e receber presentes, né? Porém, a gente precisa saber qual o teto que a gente tem de presentes para este ano, por exemplo. Então, eu tenho um limite de X valor para gastar durante esse ano nos presentes de Natal, e é esse valor que eu posso gastar. Então, é importante definir este valor para quem não tem muito controle de gastos. O ideal é utilizar o 13º para pagamento de dívidas, né? Porque os presentes não têm juros, as dívidas entram juros, ainda mais os cartões de crédito, que são os juros mais altos do mercado. Então, o ideal é estipular se você teria ou não e quanto teria para gastar nesse Natal. O ideal, geralmente pelo que eles falam, os economistas, é o 13º para aquelas contas anuais. IPVA, um seguro de carro, IPTU, é mais ou menos por aí? Sim, com certeza. Todos os anos a gente tem o IPTU para pagar. Então, se tu consegue pagar o IPTU antecipado, tem um desconto. O IPVA, a mesma coisa. Se tu paga antecipado, tu tem desconto. Agora, para comprar coisas que tu não tem desconto, então a gente tem que colocar na balança, né? Sempre priorizar as coisas que a gente consegue um abatimento de valor se a gente pagar antecipado. E o ideal, sim, seria pagar as contas anuais com o valor do 13º. Você falou que o brasileiro não sabe cuidar das finanças. Por que isso? Eu acho que é muito cultural, sabe? Os brasileiros, eles têm é o jeito do brasileiro de querer gastar. Acho que em todo mundo as pessoas gostam de gastar, gostam de comprar. Então, as pessoas muito se confundem com isso, sabe? Acham que engloba no salário, alguma coisa assim, que tem aquilo que é um dinheiro que é disponível no momento para compra. Então, eu acho que as pessoas um pouco elas se confundem nessa parte do cartão de crédito, sabe? Se elas têm limite no cartão, elas não têm limite de compra, né? Tem aquele ditado, né? O banco não é casa de caridade. Sobre o cartão de crédito que você falou, ele de certa forma é o grande vilão das pessoas entrarem no endividamento e na inadimplência? Sim, é um dos maiores vilões, a gente pode afirmar isso, porque as pessoas realmente não sabem quando parar. Muitas pessoas não sabem quando parar. Porque a compra, se tu compra em 10 vezes, lá no 10º mês, tu vai ter aquela conta para pagar. E às vezes no 5º mês a pessoa já esquece, já abriu um pouquinho, já pagou 5 parcelas, tu já tem um valor a mais que tu já pode, né, de limite ali, gastar de novo. E aí a pessoa começa a virar uma bola de neve. E se a pessoa não paga a fatura completa do cartão, realmente, o cartão de crédito são os juros mais altos do mercado. Então, isso vira uma consequência de endividamento, com certeza. E muitas vezes, para pagar esse endividamento, as pessoas fazem financiamentos pessoais e aí só piora. Uhum.
Nos casos que talvez você atende ou das pessoas que fazem essa abordagem, tudo está relacionado ao cartão de crédito ou não necessariamente? Nem tudo, né? O cartão não é o único vilão, né? Tem outro? Sim, tem as compras por impulso. Muitas vezes tu não precisa de um cartão de crédito para comprar por impulso. Então as pessoas às vezes elas se sentem muito depressivas, né? Ou elas são muito felizes, né? Ou pior ou melhor, né? E as pessoas acabam indo numa loja e comprando e descontando sempre em compras, né? Tem pessoas com este perfil e com este problema. Não que seja generalizado, né? Mas existe também esse perfil. O que vale de salientar é que cada um tem que saber qual a condição que pode viver. Né? Muitas vezes, botar a cabeça no travesseiro para dormir é muito melhor do que tu ficar endividado lá atrás. Né? Então, conseguir pagar as contas é um privilégio, né? Hoje, né? É uma noite de sono. Então, muitas vezes mais vale tu pagar as contas e às vezes não ficar num padrão tão alto assim. Baixa um pouquinho, volta atrás, pensa de novo. Tu não é definido pelo carro que tu tem, pela casa que tu tem, né? E sim pela pessoa que tu é. Então, acho que vale essa dica, né, para quem fica endividado. Okay. A gente falou sobre como as pessoas acabam caindo nesse endividamento e como sair. Porque a gente sabe que você sai aos poucos, você não sai de uma maneira imediata, a não ser que ganhe algum recurso de uma forma inesperada, digamos assim. Mas como sair aos poucos do endividamento? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber, quanto que a gente ganha. É o primeiro passo, né? E o segundo, quanto que a gente gasta, quais as nossas contas, né? O que a gente tem para gastar? E começar a colocar no papel. Primeiro lugar, olha, eu tenho realmente, hoje eu gasto muito mais do que eu ganho. Começa aos poucos a diminuir, começa a pagar as contas que têm juros mais altos e por assim em diante tu vai caminhando. Né? As pessoas podem optar por planilhas financeiras hoje, né, que existem no mercado para se organizar, para conseguir colocar tudo no papel. Se tu não fizer um diagnóstico financeiro da tua vida, tu não consegue sair das contas. Tu não consegue sair da tua bola de neve. Tu precisa desenhar aquilo, colocar tudo no papel para poder ver o teu futuro. Né? Porque a gente não sabe não gastar se a gente não sabe nem quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta, a gente não tem essa noção. Né? Então tu precisa colocar no papel, fazer uma planilha e desenhar certinho para poder ir saindo aos poucos da bola de neve. É como eu sempre digo, a gente não emagrece em um mês na academia. Assim como tu não vai sair da tua bola de neve muitas vezes em um mês. Né? É muito difícil isso acontecer, dependendo do tamanho da tua dívida. Né? Então tem que ser um caminho a ser trilhado aos poucos. E nós, como pessoas, a gente não tem muito esse costume de olhar e colocar no papel o que a gente ganha e o que a gente gasta. Sim, eu faço enquetes no meu Instagram e às vezes eu pergunto, vocês sentam com a família para se reunir para ver o que vai ser gasto esse mês? E a maioria coloca que não, que raramente. Então não é uma cultura que a gente tem hoje, né? Falar sobre dinheiro. É muito difícil as pessoas falarem sobre dinheiro, né? Isso leva uma certa retração. Opa, a minha vida eu é que sei, né? E muitas famílias também que, olha, eu gasto isso e tu gasta aquilo e terminou, a gente não fala mais sobre isso. E no fim acaba não conversando sobre o assunto, o que é muito crítico, né? E no fim cada um tem a sua vida aleatória e depois quando junta é uma bola de neve, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado também. Para a gente concluir, a gente está entrando agora no ano de 2024, tem como passar uma dica para entrar no ano com o pé direito, sem a conta no vermelho? A gente sabe que tem o período janeiro, fevereiro, período de férias, praia, viagem, o pessoal gosta de sair, tem essa oportunidade para sair, mas precisa também ficar de olho, porque a gente sabe que durante as férias tem o pagamento adiantado, mas no outro mês o recurso ele é bem menor. Como fazer isso, fazer esse jogo financeiro juntamente com as suas contas que todo mês batem na porta? Bom, primeira dica é aproveitar, isso que vem agora, o 13º, né, para tentar sair o máximo de dívidas e organizar também com os pagamentos anuais, como a gente tinha comentado, né, pagar IPVA, pagar o IPTU, se possível, né, conseguir adiantar essas contas, né. E férias, eu sempre digo que férias é uma ilusão, né, porque o que tu recebe de férias é só 1/3 do teu salário, né. Tu recebe num mês e no outro mês tu já não recebe, então tu recebe dobrado no mês anterior. Então se programar também para pagar de repente as contas antecipadas, porque chega no outro mês às vezes a gente gasta demais e aí falta, né, acaba recorrendo ao banco, né, mas eu acho que seria mais ou menos isso, assim, se organizar, colocar as contas no papel, não se planejar só para aquele mês durante as férias e sim para o mês seguinte também, porque as contas vão vir no mês seguinte, tu estando de férias ou não, né, e é isso aí, aproveitar o que conseguir, né, e não se endividar para poder aproveitar, né, eu acho isso muito importante também, às vezes as pessoas fazem dívidas para poder ir para a praia,
né? Então, se não consegue esse ano, de repente vê uma outra opção, uma coisa mais barata, que caiba no bolso, né? Mas consiga também descansar nesse final de ano, que foi bem puxado, acho que para todo mundo. Tá certo, tá certo. Então, o relato da Natasha falando sobre a questão financeira dos brasileiros. O dado é alarmante, de 10 brasileiros, 8 possuem algum endividamento. A Natasha abordou sobre a questão do cartão de crédito, o uso do dinheiro correto nessa época do final do ano, Natal, troca de presentes, tem o 13º, saber utilizar muito bem esse recurso, as férias, saber controlar e principalmente colocar no papel o quanto que você recebe e o quanto que você gasta para, a partir dessa formalização, você conseguir, de certa forma, controlar melhor as suas finanças. Esse é o recado que a gente deixa aqui no final da entrevista.